Olá, boa tarde para você. É quarta-feira e um feriado especial para lembrar de quem já não está neste plano terrestre e nos dá saudade. E é por isso mesmo que desejamos muitas coisas boas para todo mundo, porque a vida é para ser celebrada. Hoje nosso tema é comportamento e a gente vai conversar justamente sobre saudade e perda. Como é para você lidar com a morte? Você sabe vivenciar o luto? O Meio-Dia em Revista está começando. Bom, gente, hoje é um dia em que a cena comum é a visita ao cemitério para oferecer flores a quem já partiu ou uma vela acesa para emitir uma oração a um coração amado que já não está fisicamente conosco. Cada um encontra um jeito de homenagear, lembrar, chorar pela partida inesperada, porque nunca estamos esperando. De um ente querido, né? De um amigo ou até mesmo de um animalzinho de estimação. No sentido figurado, falamos em sonhos que morrem, projetos interrompidos, o que tudo tem em comum, o que há um começo, há um fim, que há um tempo de nascer e o outro de morrer. O que percebemos é a convivência com a possibilidade da perda e a saudade que fica. E os sentimentos são os mais diversos. Vamos conversar? Para essa conversa, lógico, a gente recebe nosso terapeuta em vidas passadas, Dr. Ney Barroso. Tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez ao Meio-Dia em Revista. Para essa conversa, assim, eu acho muito emotiva, que toca a gente e que faz refletir, não é? Doutor, aí eu pergunto, a morte sempre nos rodeia, né? Só há a morte porque é a vida. A única forma de abdicar da morte seria abdicar da vida também. E acho que, pelo menos, a grande maioria das pessoas, ela não estaria preparada ou não faria essa opção. Por mais que exista a morte, a gente quer viver também. Então, uma coisa está ligada à outra. É apenas olhar a moeda por um dos dois lados, mas elas são inequivocamente unidas. E o que é o luto, doutor? É só a convivência com a morte mesmo? Não. O luto, ele é uma fase que todos nós passamos quando perdemos um objeto ou alguém ao qual nós tenhamos apego, amor, ao qual nós tenhamos dirigido as nossas energias afetivas. A partir do momento que a gente perde esse objeto, há uma reação psicológica natural a isso, que varia muito, apesar de ter uma certa similaridade entre todos nós. Mas a partir do momento em que você reage a isso e começa a elaborar internamente, até que a sua vida ganhe um novo sentido, sem esses sentimentos, às vezes, negativos, é o luto. É esta fase de transição entre a perda do objeto amado e uma nova resolução de vida, um novo sentido para a existência. E esse período vai variar de ser humano para ser humano? Muito. Ou existe um tempo assim que dá para determinar? Um tempo, digamos, normal do luto e um tempo que já seria o anormal e que precisaria aí de cuidados terapêuticos, profissionais? O tempo, ele não é a melhor premissa para a gente avaliar um luto, se ele é natural ou se ele está caindo naquela categoria de luto patológico. O tempo é importante sim, estatisticamente, 50% das pessoas se resolvem no seu luto em poucas semanas, 25% até um ano, e entre 10% e 15% só caem na categoria do luto patológico, onde elas não conseguem se livrar de uma daquelas fases onde elas pararam no luto. Mas a melhor forma de a gente identificar um luto complicado, ou alguém que esteja, que a gente pode chamar de um luto doente, seria mais a intensidade desses sintomas e a disfuncionalidade que a pessoa tenha no seu dia a dia, no trabalho, com os colegas, na vida afetiva. Quando isso começa a não funcionar e se atrapalhar devido a esse luto mal elaborado, essa pessoa está com luto patológico doente. Como se a gente não conseguisse caminhar
se a gente não conseguisse continuar a nossa vida e ficar preso àquele momento, Aquele ao passado vivido, é isso? Porque o luto ele tem vários momentos que variam de pessoa para pessoa, né? Tem um momento que pode ser o inicial da negação, que são os mais comuns. Depois a raiva, a culpa. Alguns ficam naturalmente depressivos porque não existe luto sem depressão, com todos os sintomas que ela tem, e até o final a aceitação disso. Mas em alguma dessas fases, a pessoa pode estagnar. Seja porque ela já tinha algumas fragilidades psicológicas, seja porque o apego, o afeto que ela dirigia àquela pessoa, àquele objeto, era tamanho que a bloqueou e ela não consegue sozinha, às vezes, se desvencilhar. Aí só com ajuda mesmo, externa, terapêutica, que ela vai conseguir elaborar isso, porque sozinha ela não tenha recursos, talvez, para finalizar esse processo. E eu pergunto, existe realmente uma maturidade para a gente lidar com o luto, com a morte, com a perda? Nunca. Porque acho que a gente nunca está preparado. Nunca. Eu posso dizer, eu já passei por isso e a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso. E para mim, eu nunca vou estar preparada novamente. Ninguém está. A partir do momento em que você tenha um objeto que tenha tal valorização para você, onde você esteja com um investimento afetivo nele realmente intenso, de amor, de apego, qualquer que seja o momento, se você tiver perdido, sabe-se lá quantas pessoas ou quantos objetos amados pelo caminho, aquela situação sempre vai ser nova e pesarosa, em grande grau de dificuldade de se superar, porque depende de cada momento, de cada situação. É como um pai que tem 15 filhos. Cada um que morre vai ser uma dor única. Não adianta dizer, morreram 14, no último não vou sentir mais nada. Não existe isso. Cada um é como se fosse uma perda em particular. E o luto, ele deve ser compartilhado, ele deve ser vivido sozinho? Como que a gente deve lidar com isso? Das duas formas. Há que ter um espaço para que você internalize esse luto e tenha contato com esses sentimentos, tentando entendê-los, não fugindo, não os negando. Mas também é essencial o compartilhamento da experiência, das dores, porque toda dor compartilhada, ela leva a um alívio psíquico. A do luto não seria diferente. Então, quando você tem alguém para você chorar, para você dividir, para você repartir a sua dor, isso leva a um alívio. Então, tem que haver esses dois momentos, essas duas situações. Tem que se respeitar o momento onde a pessoa quer ficar só, com os seus próprios sentimentos, mas também tem que se tentar tirá-la daquele isolamento para que ela volte a ter contato com o mundo e de repente não fique perdida ali naquela dor sem conseguir sair. Esse isolamento é muito perigoso, né, doutor? Muito, porque a pessoa ela pode cair num quadro depressivo muito grave. E, como eu te falei, não existe luto sem depressão. Então, se a pessoa se isola e não tem nenhum estímulo, nenhuma motivação para sair daquilo, ela pode ir aprofundando-se cada vez mais nesse processo depressivo. E aí com todas aquelas situações negativas que isso pode dar. E existem estágios no processo de luto até ele passar? Sim, mas não são, a gente não pode generalizar muito. Tem uma categoria, já que tem algumas décadas, aonde se preconiza que o luto teria 5 estágios. Mas isso varia muito, né? Que seria da negação, primeiro, onde a pessoa não quer aceitar aquela perda. Depois viria um estágio onde a pessoa tem raiva e ela pode dirigir essa raiva, inclusive, contra si e se culpar por isso e querer se punir. Em pacientes que às vezes sabem que vão morrer devido a uma doença que vai ceifar sua existência, às vezes tem uma fase que chama de barganha, onde eles tentam elaborar um método para conseguir mais um tempo de vida com o destino. E existe a fase da depressão, onde a pessoa aceita, mas se vê impotente quanto a isso, realmente cai em si, que a coisa saiu do controle dela, que ela não vai poder mais fazer nada. E no final, a melhor fase que seria da aceitação, onde a pessoa entende tudo aquilo que ela passou, aquela perda como inevitável,
mas que a partir dali ela tem que elaborar uma nova existência dentro daquele momento, dentro daquela dor que ela está sentindo. Doutor Ney, a gente vai fazer uma paradinha, mas daqui a pouquinho a gente vai continuar o nosso bate-papo sobre esse assunto que toca e que mexe muita gente, porque afinal todo mundo já passou, vai passar por esse processo de luto, de perda e de saudade, né? Mas agora a gente vai aproveitar para curtir um pouco da música de ele que está de volta aqui no Meio Dia em Revista, Magno Ciad. Vamos lá. Lembro de nós dois sorrindo na escada aqui. Estava tudo tão bem, mas de repente acabou. Vozes no portão, passos no saguão. Poderia ser você, mas faz tempo que partiu. Deixo algo aqui, pouco a pouco encontro os seus sinais. Menos de um minuto e eu já perco o ar. Quase um segundo eu quero te encontrar. É um sentimento que preciso controlar, porque você se foi, não está aqui. A nossa conversa sobre a dor da perda e da saudade continua, porque muitas vezes a gente precisa enfrentar algumas consequências difíceis dessa perda. E o Dr. Ney Barroso está aqui para explicar algumas coisinhas para a gente e orientar. Doutor, existe algum momento que a gente pode considerar que a morte seja prematura? Não, essencialmente, como eu te falei, depende do teu preparo, do teu apego, da valorização que tu dá àquele objeto. Se isso aí for com 10, 20, 50, 80 anos, sempre vai parecer prematuro, nunca você vai estar preparado. Então esta dor, ela é sempre particular, única e peculiar àquele momento que você está vivendo e àquele apego que você tem ao objeto amado. E a gente observa muito o caso das mães, né? Eu tenho particularmente uma história, né? O meu irmão mais velho, de 17 anos, partiu para o plano espiritual, né, com um acidente de moto. E minha mãe sempre falava que depois disso a vida dela nunca mais foi a mesma. Então a gente sempre fala da dor da mãe, né, de um pai que perde seu filho jovem, criança. É algo muito delicado, né, doutor? Como é que se lida com isso? Na realidade, você até falar em lidar com isso, no sentido disso desaparecer, disso sumir, não existe. O que vai acontecer é que esta dor, que pode estar no momento ali aguda e lhe impedindo de ver e funcionar no mundo, você, a partir de um determinado tempo de elaboração desse luto, você consegue alocá-la de forma que ela não interfira mais no seu dia a dia. Mas ela nunca vai ser esquecida, ela vai estar sempre ali presente, porque é uma dor de perda, de ausência, de vazio, falta alguma coisa. E você não tem o que preencher lá, porque aquele objeto era único, digamos, o filho, o teu irmão, da tua mãe. Como é que tu vai colocar algum outro no local dele? Não tem como. Então, é a dor do vazio, da perda. Isso é insubstituível, não tem como suprir.
O que você vai fazer é pegar essa dor, guardar num cantinho lá do seu coração, deixá-la ali, até porque às vezes essa dor ela vai lhe remeter a lembrar, a revivenciar momentos que podem até ser prazerosos de repente, mas essa dor ela vai estar ali acalentada no seu peito. Agora, com o tempo, essa dor ela vai cada vez interferir menos na sua vida. Mas a gente não esquece, né? É impossível. Igual ela falava, olha, depois que o Wilson partiu, eu sobrevivo a cada dia, né? Então ela continua a vida dela, mas é impossível esquecer. Todos os dias você lembra, só que já falando de um outro momento, né, que ela, assim, falando da religião dela, né, ela recebeu uma carta psicografada dele, e ele dizia assim, mãezinha, não sofra essa saudade de querer que eu esteja perto, porque o meu tempo na Terra já passou. Ele disse, sinto uma saudade, mas sinto aquela saudade boa de que eu continuo vivo e que nós estaremos ligados. E isso foi muito acalentador para minha mãe. E foi quando ela conseguiu continuar, né? Então tem assim, independente, respeitando todas as religiões, e quando a gente fala de saudade, independe, né, de religião. Mas, por exemplo, a gente tem aquele filme As Cartas às Mães de Chico Xavier, e ele veio acalentando muito tudo isso. Então, a partir do momento que acho que acalento, acho que é válido e é respeitável, né, doutor? E outra coisa que eu percebo também, que eu gostaria que você comentasse, é sobre, existe assim, de repente, um saber lidar melhor quando vocês têm a consciência de que a gente está aqui de passagem? É mais fácil para uma pessoa cristã ou outra religião que confia numa existência espiritual e para um ateu que de repente acha que tudo acabou? Existe diferença de luto para esses dois tipos de pessoas? A palavra, acho que mais apropriada para a gente colocar aí chama-se esperança. Se você tem uma fé, uma religião, uma crença qualquer, que lhe dê esperança no porvir, de que a sua existência não vai se encerrar ali, que você vai ter uma vida para a eternidade, e esse conceito pode ser cristão, judeu, islâmico, qualquer um, mas se você tem essa esperança, isso lhe ajuda na resolutividade da dor, tanto para os outros como para si mesmo. Agora, se você é absolutamente materialista e você entra numa sintonia de pensamento aonde a existência se finda aqui e acabou, não existe mais nada, é o zero, é o nada depois. Isso mina as esperanças de qualquer um e pode tornar você uma pessoa mais amarga e mais pessimista, porque qualquer pessoa desesperançada, principalmente num futuro, numa vida, ela se torna apegada apenas ao dia a dia, e o dia a dia, como a gente sabe, ele não nos supre de tudo. Nós não somos completamente, 100% felizes apenas com as coisas que o mundo nos dá. A gente tem que ter uma esperança no porvir, na elaboração da nossa psique, na evolução do nosso espírito, de que a vida continua para a eternidade, que nós vamos ser recebidos por uma entidade divina que vai nos acolher e vai nos apoiar nas nossas existências que vêm por aí. Isso é essencial, independente de crença. E assim, falar e lidar com a morte em relação às crianças, se deve falar? Como falar com criança? Não é? Porque a qualquer momento a gente pode viver isso. Por exemplo, quando meu irmão partiu, né, ele tinha 17, eu tinha 5. Então eu tive que lidar com isso e isso mexeu muito com a minha personalidade. E engraçado que mesmo criança eu sabia de alguma forma, né, porque para mim era entendível aquilo, mas assim, eu sabia que de alguma forma ele não estava fisicamente, mas em algum momento ele continuava a viver. Eu não sei, era algo do meu coração, da minha pessoa com 5 anos de idade, né? Mas isso pode acontecer, como isso acontece, como lidar e falar de repente para uma criança de 5, 6 anos que perde um irmão, perde um pai, uma mãe? Está comprovado já, cientificamente, que crianças que passaram por uma perda
em um luto que foi mal elaborado, elas vão ter na vida adulta reflexos disso. Sempre isso vai interferir na sua forma de lidar com o mundo. Se isso foi mais bem elaborado, mais bem trabalhado na infância, menos pior. Se isso foi traumático, excessivo, emocional, ou se negou aquela criança, a oportunidade de vivenciar aquele luto, mais tarde ela vai ter reflexos mais graves. Isso é comprovado já por pesquisa. É por isso que se diz o seguinte, se preconiza, em se falando em terapia, que se dê contato àquela criança, por mais imatura que ela seja, falando numa linguagem apropriada para o entendimento dela, mas não que se negue a informação, nem que aquela pessoa vai estar ausente a partir dali, daquele contexto familiar e amoroso que ela existia. Tem que se dar a oportunidade da criança dela também poder viver o luto dela, porque quando você não vive o luto, você não elabora. Se você não elabora, você vai ter consequências disso psíquicas muito negativas. Então, quando a criança ela entra nesse contexto, você dá essa oportunidade para ela, você finda chegando a um momento onde ela também vai conseguir elaborar. Por mais que ela seja imatura, nem que seja durante o adolescer dela, e ela finda tendo uma solução mais apropriada para isso. Doutor Ney, nosso tempo infelizmente está acabando. Toda vez que o doutor Ney vem aqui tem tanta pergunta ainda, mas é aquela coisa, depois eu te repasso para a gente passar as respostas para os telespectadores no site www.vidapassadas.net. Vamos colocar aí na telinha para o telespectador. Eu quero agradecer, enquanto está passando os contatos do Dr. Ney, eu queria, para finalizar, que você deixasse uma mensagem para o telespectador que de repente está lidando com isso, como lidar, qual a melhor forma, o melhor caminho de se lidar com a perda, com a saudade, com a morte. É aceitar a dor, não querendo que ela não exista. Ela vai fazer parte de um crescimento seu, individual, você vai crescer com isso. E a partir daí, ter esperança de que a vida não se encerra apenas aqui no plano físico. A minha experiência pessoal me dá condições de dizer que a nossa consciência ela transcende o físico. Então você pode até não crer, mas você vai sobreviver. E isso vai lhe dar a oportunidade de se reencontrar novamente com aquelas pessoas que você amou, mais cedo ou mais tarde. Possivelmente mais cedo do que você pensa, porque a vida é curtinha. Então, naturalmente, a gente vai todo mundo se reencontrar de novo com todos aqueles que nós amamos. Porque o amor, ele é um laço indissolúvel. Para sempre, né? Pra sempre. Tem aquela frase que a gente conhece e que eu nunca me esqueço. Deus nunca separa para sempre aqueles que se amam. E um dia a gente vai viver nele, por esse amor verdadeiro. Não é isso, Magno? Com certeza. Então, eu agradeço. Numa próxima vez a gente já vem com mais assuntos, tá bom? A gente tem aí novembro e dezembro para a gente conversar ainda bastante. Tá bom, vai ser um prazer. Então, se você quiser algum tema que o Dr. Ney volte falando, manda pra gente que a gente com certeza vai conversar aqui, né, doutor? Vai ser um prazer poder dividir isso com vocês e tratar, às vezes, de temas que são caros para o público, que eles precisam estar informados. Obrigada. Magno, canta pra gente. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão.
Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também. Ele toca, prega, tem toda uma convivência aí na comunidade da igreja, na comunidade cristã, e mais uma vez está aqui no Meio Dia em Revista, sempre em dias especiais, com temas especiais, e trouxe aí essa sua música linda, suave, que toca nosso Obrigado. coração. Seja bem-vindo, Magno, Obrigado. mais uma vez. É bom estar aqui de novo. Que bom, é sempre bom receber você. E eu te pergunto assim, ainda falando do nosso tema, você já conviveu com o luto, com a saudade? Já tive experiências e, por incrível que pareça, até hoje eu tenho essa experiência ainda. Por quê? Mês que vem, no dia 14, é meu aniversário. E ano passado, no meu aniversário de 19 anos, o meu tio morreu. No dia do meu aniversário. Foi um impacto muito grande. Mas, como minha religião diz, depois da morte segue-se o juízo. E em Eclesiastes 3, capítulo de 1 a 7, diz que há tempo para tudo. Há tempo de viver e há tempo de morrer. Então, se eu sou cristão e eu acredito nisso, eu tenho que seguir minha vida. Como diz em João 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em Jesus, porque lá no céu tem as nossas moradas. Amém. E Deus diz mais, Deus diz que Ele quer que a gente esteja com Ele onde Ele estiver. Então, eu creio que as mortes que eu tive, os lutos que eu tive, todos estão nos braços de Jesus, todos estão com Deus. É o que eu creio também em relação à minha mãe. No dia 17 de julho, aconteceu um acidente com meu irmão de moto. E dia 18 de julho era aniversário dela e ele partiu no dia 20. Então, também foi marcado o aniversário dela sempre. Mas, como você mesmo diz, ela era uma mulher de Deus, né? Amém. Então, ela, todos os dias, assim, eu encontrava ela na madrugada, ajoelhada, orando pela vida dos filhos dela. Ela realmente se entregou a Cristo e a gente tem certeza de que essa vida continua e um dia tudo... a gente voltará à nossa pátria espiritual. E a gente ainda vai se encontrar tá aqui, lá no céu, a gente está né? aqui de passagem, Com certeza. não é? Então, você que prega, que tem essa palavra, de repente, para o nosso telespectador, como eu pedi para o Dr. Ney também, que está passando por esse momento de dor, de luta, dá uma palavra. A palavra que eu digo é assim, como eu disse, depois da morte segue-se o juízo. E todos os nossos entes queridos que morreram com Jesus estão no céu com Ele. E vão estar no dia que Jesus voltar e a gente for com Ele. E a mensagem que eu digo fiquem com os seus no seu coração. Porque, acima de tudo, Ele vive dentro de você. O seu irmão, a sua tia, seu parente, amigo, um cachorrinho. Ele vive dentro de você. Ele ainda está com você no seu coração. Você ainda ama Ele, com certeza ama Ele. Então, creia que você vai encontrá-lo em algum lugar, de novo. Aí você vai ter a esperança e você vai ficar alegre, porque você vai encontrá-lo de novo. Essa vida, como você disse, é passageira. E depois que a gente morre, segue. A vida segue. Mas um dia há de chegar que a gente vai se encontrar no lugar, e eu creio que esse lugar é o céu. Quero que você esteja lá, que Amém. todos estejam lá. Amém. Os planos de Deus são perfeitos, Não não é é? verdade. A gente tem que viver pela fé. Não é isso? E quando a gente vive pela fé, fica tudo o fardo é mais leve, não é? Como Jesus mesmo disse. Eu quero agradecer. É sempre uma maravilha receber você nesses momentos Obrigado. assim que a gente celebra
várias formas. Você sempre está aqui em dias especiais. É sempre bom e eu estar aqui quero nos dias agradecer. especiais. Volta sempre, tá bom? Sempre que você chamar, eu tô aqui. Beijo no coração, beijo no coração de você, telespectador, que acompanhou conosco o nosso programa de hoje, que com certeza foi feito especial para você, para tocar o seu coração. Viva pela fé, que Deus seja sempre contigo. E a gente volta amanhã. Beijo. Vamos lá, Magno, vamos cantar um pouquinho? Para você que perdeu alguém, essa música vai te tocar. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. 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 Esse lugar é no Senhor.